Olá, eu sou a Alessandra, sou fonoaudióloga e nós estamos começando um novo projeto, que é o nosso podcast, para falar muito sobre maternidade, sobre amamentação. E eu vou apresentar a Mariana, que é enfermeira, trabalha na nossa equipe. Vou deixar ela falar um pouquinho dela. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana, sou enfermeira, sou consultora de amamentação e laser terapeuta da equipe da Amamente, mas agora vamos apresentar quem interessa, que são nossos convidados, né? Por favor, Alessandra. Essa é a doutora Thaisa, pediatra, e essa é a Priscila, odontopediatra. E a gente vai estar num bate-papo hoje sobre aleitamento materno, teste da linguinha, sobre as dificuldades da maternidade que cada uma tiveram, para a gente tirando as dúvidas que todas as mães vão ter. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui. Eu vou conversar um pouquinho agora com a profissional, tá? Um pouquinho com a pediatra, um pouquinho com a odontopediatra e depois a gente vai para a parte da mãe. Certo. Vamos começar com a pediatra. Pode ser, doutora Pode Thaís? ser. Vamos lá. Olá, tudo bem, né? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? Obrigada. Vamos falar um pouquinho da importância do acompanhamento pediátrico no primeiro mês de vida. Vamos começar lá da gestação? Falar um Sim. pouquinho da consulta lá no pré-natal, por que é legal a gente ir no pediatra antes. E aí a gente passa para quando o bebê nasce, né? Os testes, o que a gente tem que fazer enquanto teste obrigatório, acompanhamento da pediatria. Tá ótimo. Então, na verdade, nem todos sabem muito a respeito da consulta pré-natal pediátrica, né, e da importância dela. Então, são poucos obstetras que encaminham, algumas mães ficam sabendo por elas mesmas, mas é uma consulta muito importante, principalmente para uma mãe de primeira viagem, né, para ela já saber o que esperar, tanto em relação a esses testes, porque esses testes, muitos são feitos indicados na maternidade, outros casos não, então tem umas mães que ficam perdidas, tem os testes que o ideal é fazer o mais precoce possível. A mãe tem que saber como se preparar para a amamentação, né, que é uma das maiores dificuldades, com certeza, desse início dessa vida do recém-nascido, né? Então, na consulta pediátrica, eu vou falar de uma maneira resumida, a gente vai orientar essa mãe, muitas vezes a gente até examina a mãe, fica sabendo se tem a mama, se tem algum histórico, alguma cirurgia na mama, alguma coisa que já vai impedir essa amamentação. A gente fica sabendo como é que tá a parte psicológica da mãe, o preparo, como é que foi essa gravidez, se ela tá em uso de alguma medicação, pra gente já saber o que esperar. Muitas vezes eu já encaminho para a fonoaudióloga na gestação ainda, mesmo antes do nascimento do bebê, né? Eu mesma fiz essa consulta, mas agora eu tô falando como pediatra. Como mãe, porque eu vou chegar como é que eu conheci a Alessandra, né? Então, essa consulta é muito importante. Nessa consulta, eu já costumo orientar sobre os testes, para a mãe já saber o que ela vai fazer na maternidade, o que vai procurar, o que vai fazer depois, né? E o que ela vai levar para a maternidade. Então, é uma consulta completa que a gente conversa sobre tudo, né? Mas, de uma maneira geral, falando sobre os testes, né? Na própria maternidade, o ideal é já fazer, se possível, o teste da orelhinha, né? Esse teste pode ser que dê alterado ou não, a gente vai avaliar a audição do bebê, mas pelo excesso, às vezes, de secreção, do vérnix, do parto, às vezes dá alterado, aí a gente orienta a repetir um mês depois, e mesmo assim, se persistir alterado, a gente encaminha para a própria fonoaudióloga ou direto para o otorrinolaringologista, né? O teste do olhinho, tem alguns lugares que fazem na maternidade, mas pode ser feito com oftalmologista, inclusive os oftalmologistas preferem que seja feito com um mês de vida, muitos vão recém-nascido, mas é algo que pode esperar um pouquinho. Esse teste é muito importante, porque vai detectar, além da questão da visão do bebê como um todo, se tem algum tipo de lesão congênita, alguma coisa que precise até de uma intervenção Tem mais diferença precoce. dos prematurinhos? O acompanhamento é maior? Sim, é maior porque eles têm mais chance de ter a lesão, né? Principalmente na retina, a retinopatia do prematuro. Então, é importante. Mas, nesse caso específico do prematuro, normalmente o oftalmologista já avalia na própria UTI. Entendi. Porque esse risco é aumentado, né? Agora, o bebezinho a termo, que não teve nenhum fator de risco, existem algumas infecções que podem levar a problemas de visão. Então, nesse caso dessas infecções, a gente encaminha mais precoce. Mas Infecções gestacionais. Gestacionais. Por exemplo, uma toxoplasmose na gestação pode levar a uma lesão ocular, né? Agora, caso seja um bebê a termo, sem fatores de risco, esse teste pode ser agendado e feito com 30 dias de vida. Porque não é fácil, né? Sair com o bebê recém-nascido, a mãe está se recuperando de um parto, o bebezinho ainda não tomou as vacinas, está exposto, né? Então, e tudo isso é orientado antes para a mãe, porque às vezes o ideal, né? Se for feita essa consulta pré-natal pediátrica, ou então, normalmente na própria maternidade. O pediatra, quando vai dar alta, já orienta em relação a esses testes, né? O teste
da linguinha é imprescindível fazer o quanto antes, assim, de preferência na própria maternidade. Né? Tem bebês que já nascem com essa alteração do freno. O teste ele vai avaliar, é claro que a Alessandra vai falar melhor sobre ele, mas vai avaliar a língua como um todo, não somente o freno em si, a movimentação, a elevação dessa língua, como é que esse bebê está sugando. A gente entra em assunto polêmico, não tem jeito, né? Sim, aí, teste da linguinha Você já é tem a- pediatra há quantos anos? Eu terminei a pediatria em 2015, né? Você acha que Tô completamente. antes não se tinha esse diagnóstico, que não se fazia? Tem realmente um excesso? Qual a sua visão hoje dentro da pediatria? A gente sabe que tem aquela parte, muita coisa a gente sabe, que tem cirurgias, às vezes, que são indicadas muito precocemente, mas hoje você acha que é porque se avalia mais, que se tem mais alterações, ou qual a sua visão em relação ao teste da linguinha? Eu acho que o teste é imprescindível, é importantíssimo ser feito, principalmente, para mim, na maternidade ainda, o quanto antes, né? Já avaliar a língua desse bebê. Agora, acho que as duas coisas, Alessandra. Eu acho que está sendo mais feito, né? E é realmente muito importante muito indicado, mas depende muito do tipo do profissional que está fazendo também. Então, tem tido alguns diagnósticos, talvez, assim, alguns procedimentos que poderiam ser evitados, mas o que me preocupa é que tem procedimentos que são necessários que estão deixando de ser feitos. Né? Por isso que eu falo, não avaliar somente o freno em si. O teste sendo feito por um profissional adequado, né, de preferência um fonoaudiólogo, vai avaliar a movimentação dessa língua, a elevação, o jeito que o bebê está sugando, porque a gente sabe que essa questão da língua presa, vamos dizer assim, a anquiloglossia, está relacionada com a amamentação, mas lá na frente está relacionado com a alimentação, está relacionado com a fala, né, mastigação, então é um teste muito importante e quando bem indicado, o procedimento, para mim, é importantíssimo também. Eu, quanto fono, né, eu realmente, há 8 anos atrás, quando a gente começou essa questão do teste, realmente a gente não tinha tanto conhecimento. Mas hoje a gente enxerga que um bebê, que eu vejo uma alteração, mas está mamando bem, está ganhando peso, qual a necessidade da gente indicar tão precocemente? A gente submete, por mais que seja um procedimento que dá para fazer em ambulatório, é invasivo. Hoje a gente, pelo menos a equipe, a gente já pauta tá alterado, mas precisa fazer agora? A gente pode esperar um tempo, né? Porque antes não, alterado corta. E tem bebês que vão seguir. Às vezes a gente vai fazer com ele um pouquinho mais velho, que eu sempre falo, às vezes é um prematurinho, vamos esperar, né, um pouco mais de imunidade, ganho de peso, mas hoje eu não consigo enxergar eu não fazer isso, né? Ou eu ver aquela alteração, o principal, tudo bem, né? Conversar, eu acho que o importante é isso, né? A gente tá com a odonto aqui, é a equipe multi, né? Sim, conversar eu ligo, com essa mãe, eu ligo para o pediatra e falo, tem alteração. E normalmente os pediatras que são pró-aleitamento, ele fala, mas e aí, vamos cortar? E a importância do cirurgião dentista, né, dele avaliar, que eu falo, eu falo que é alterado, mas quem vai lá cortar, quem vai pôr a mão na massa, vai pôr o rostinho para bater, é o cirurgião, é ele que tem que me dizer. E às vezes eu converso com a Priscila e falo, Priscila, acontecendo né? naquele momento, acho que assim, o que eu tenho visto hoje clinicamente é que algumas avaliações a gente ainda peca em ter avaliações que deixam passar mesmo despercebido, frenos que são muito alterados, e a gente tem visto amamentações perdendo por frenos que não são tão clássicos, digamos assim. Então eu acho que é o que eu tenho mais visto, mas também tenho visto que é o que você estava falando sobre modismo ou não é o modismo, porque a gente já sabe todo um histórico que vem familiar, né, que acompanha. Então foi falta de diagnóstico lá atrás, e muitas vezes a gente explica para o pai, para aquela mãe, que naquele momento que eles às vezes acontece, né, Alessandra? Você tem o freno alterado, e muitas vezes com a gente. E aí o que acontece que eu tenho visto? Que muitos casos a criança tá ali, não é o momento de intervir, aguardar um pouco, às vezes é necessário o ganho de peso, uma outra avaliação, porque, por exemplo, a gente tá vendo um bebê tensionado, será que não é melhor a gente passar para uma fisioterapia primeiro, para depois a gente reavaliar? E aí, no imediatismo de muitos colegas, infelizmente, às vezes a gente vê o imediatismo de cortar, que possivelmente, às vezes, acontece que com a fisioterapia, às vezes vai melhorando aquela tensão, e a gente vê que não precisa fazer uma intervenção, e acaba aí tendo casos de iatrogenia. Então, acho que vale, sim, a gente ponderar o profissional que a gente escolhe, porque a gente sabe que em toda área vai ter aí o excesso também, tanto pelo mercantilismo, mas também
pelo status que hoje a gente vem ganhando aí com a frenectomia, com laser, que a gente também tem que tomar um cuidado com isso, né? Com certeza. Já que entrou no teste, tem diferença, Priscila, do hoje, né? Você faz a laser também. Se é melhor ou pior com a tradicional, na tesoura, ou isso vai do profissional? Então, hoje, clinicamente, eu não estou fazendo mais o método tradicional. Por quê? Pela segurança do próprio bebê é o primeiro ponto para mim. Porque esse bebê, muitas vezes, igual chega muito novinho, aquela mãe já com amamentação ali peito ferida, enfim, não tem nem o teste da linguinha, a gente não sabe se tem alguma alteração do pezinho, alguma alteração associada. E aí, o laser, ele me dá uma segurança maior em relação a sangramento, a controle do procedimento, mas principalmente pela limpeza. Eu falo, é uma cirurgia limpa, né? Então, eu tô tendo um campo de visão melhor. Porque se eu faço ela igual no método tradicional, se eu faço, querendo ou não, por segurança, muitas vezes a gente vai manter o padrão de não ir até o limite anatômico, que é o que a gente consegue fazer melhor no laser, por segurança desse bebê. Então é um procedimento que muitas vezes a gente vai ter que repetir lá na frente, porque a gente preferiu manter a segurança agora. E não é porque o colega foi ruim fazer o procedimento, mas ele optou pela segurança daquele momento, tanto a segurança do bebê, da família, como dele profissionalmente. Por quê? Porque se ele vai até o limite anatômico, vai ter um sangramento maior, qual o controle que ele pode ter para aquele bebê ou não? Então vai esse bebê tem uma hemofilia, você entendeu? Acho que nesse ponto, a segurança para mim é o fator principal do laser. E a gente vê sim que a gente consegue, que a dúvida que ficava muito, tem diferença na cicatrização, a cicatrização no laser dá mais fibrose, não sei o quê. Não tem relação. Realmente, o que faz a diferença, a gente sabe que tem todas as questões do próprio corpo em relação à cicatrização, né? Mas eu acho que é mais do acompanhamento pós-operatório. A gente tem que acompanhar esse paciente no pós-operatório. E o que a gente tem visto? O colega faz, tchau, fiz a cirurgia, resolveu os problemas. Não, fiz a cirurgia, você pode ir lá na Alessandra, tem que falar com a Alessandra hoje, tem que falar com a Mariana hoje. Por quê? Porque elas precisam acompanhar o pós-operatório e eu também, e tem que envolver toda essa equipe para quê? Para a gente conduzir esse processo de cicatrização da melhor forma. Então a diferença é o acompanhamento, né? Eu vejo mais como acompanhamento, depois, né? Totalmente, para evolução e função. Porque se tiver que acontecer a fibrose, enfim, a gente consegue modular muito em laser, mas se acontecer, ela vai acontecer com a gente acompanhando e conseguindo corrigir isso hoje. A tempo. A tempo, entendeu? Então, acho que o mais importante Thaisa, como é que você acompanha? Qual é a equipe multi que te acompanha com esse bebê quando tem o diagnóstico de anquilossia, né? Da língua presa ou um freio curto, enfim. Foi vista a alteração. Quem te acompanha nisso, né? Normalmente, eu sempre converso com os pais, esclareço, né? Tento tirar as dúvidas, né? Que está sob meu alcance, mas eu sempre acompanho junto com o cirurgião que vai fazer o procedimento, já entra em contato e fonoaudiólogo. Então, justamente esse acompanhamento até pós-intervenção, caso seja feita mesmo a intervenção. É necessário físio em alguns momentos? Para alguns pacientes, sim. Aí vai depender de cada caso, e se eu faço avaliação também, quando a gente percebe, ou o próprio colega, fonoaudiólogo, ou o cirurgião percebe alguma alteração, alguma tensão, tem pacientes que têm um torcicolo, aí é importante a fisioterapia também. Existem vários tipos de testes do pezinho, não dá para entrar no mérito de todos agora, mas eu sempre oriento o mais completo, né? Quando a família tem essa possibilidade, né? Que normalmente é pago. Esse teste do pezinho vai determinar uma série de doenças e hoje em dia a gente tem esperado o resultado do teste do pezinho quando é feito esse mais completo para fazer a vacina BCG. Tudo isso eu oriento para os pais também. A vacina da hepatite B pode ser feita quanto antes. Aqui em Goiânia ela não é feita de rotina nas maternidades de uma maneira geral, né? Até onde eu sei. Em outros lugares é feito, mas eu já oriento sair da maternidade e fazer o quanto antes. Só no SUS que faz, né? Só a rede pública que faz ainda na maternidade. Na maternidade, né? Acho que nas particulares em São Paulo, acho que faz. É fora. Então eu oriento em relação às vacinas, e aí as outras vacinas, agora a gente tem a famosa vacina da bronquiolite também, que é uma proteção pronta, na verdade, não é a vacina é feita a brise nas gestantes, né? Eu não sei se é bom entrar nesse mérito das vacinas e falar de marca comercial. Mas essa da bronquiolite... A bronquiolite é nova, né? Tá chegando agora, né? Eu acho que isso é um presente para os prematuros, né? A bronquiolite eu consegui dar na minha baixinha. Conseguiu? Consegui. Fez toda a diferença. Hoje ela tem 8 anos já, mas a bichinha é forte sacudida. Você nem não, é porque ela foi prematura. Ela fez a palivizumab. Ela fez a palivizumab. Ela fez lá atrás, né?
Então, retomando, né, em relação à questão das vacinas, então a gente tem, né, a BCG e hepatite B. A BCG, quando a gente faz esse teste do pezinho mais completo, a gente orienta a esperar, até porque tem algumas doenças que esse teste detecta que poderiam contraindicar essa vacina, por isso que nesse caso a gente espera. Mas a hepatite B, o ideal é que seja feito o quanto antes, né? Agora a gente tem a vacina contra a bronquiolite para as gestantes e se a gestante não teve a oportunidade de fazer, né, ou não fez, né, na idade gestacional adequada, fez com menos de 14 dias o parto, a gente tem indicado a vacina contra a bronquiolite para o bebezinho, né? Depois que ele nasce, o ideal é que seja feito o quanto antes também, que na verdade não é uma vacina, é uma proteção pronta já. Um sorinho. Isso. E tudo isso a gente orienta em consulta. O ideal é que o bebezinho faça a primeira consulta com o pediatra o quanto antes. A gente até brinca, quase que saiu da maternidade, vai direto para né? Quanto antes, que a gente vê muitas mães falando até 7 dias. 7 dias. Há 7 dias já é tarde. É tarde. Porque essas primeiras 72 horas, 48 horas desse bebê, pode aparecer a icterícia, né? Que o pediatra já vai detectar, já vai conduzir da maneira mais adequada, porque às vezes o bebê fica amarelinho em casa, a mãe não sabe o que fazer, uma tia, uma avó orienta, aí quer fazer o chá de picão, o banho de picão, e às vezes a paciente chega na maternidade totalmente perdida com esse bebê nos braços, né? Então, o ideal é sair da maternidade ou no dia seguinte, é o quanto antes mesmo fazer essa consulta com o pediatra. Que é legal fazer a consulta, né? Na gestação, porque geralmente você já faz ela já fica com essa orientação. Você já deixa, inclusive, mais ou menos ali organizado o período. Eu já aviso. Nasceu, entrou em trabalho de parto, já me avisa, que aí eu já organizo o horário. Né? Sim. Exatamente, então faz toda a diferença. Mas mesmo para aqueles que não conseguirem fazer essa consulta, é mais importante ainda, o mais precoce possível, fazer essa consulta com o pediatra. E aí eu tenho que voltar quantas vezes com esse bebê? Aí vai depender no primeiro muito mês? do bebê, mas normalmente eu faço essa primeira consulta e acabo fazendo uma na semana seguinte, ou às vezes tem paciente que eu vejo a cada 2 ou 3 dias, que perdeu mais peso. Esses pacientes com anquiloglosia, que a gente tá definindo, junto à equipe, né, de fonoaudiólogo, cirurgião, se vai fazer ou não o procedimento, pacientes com icterícia, então vai depender muito do bebê. Mas raramente vai se passar para o primeiro mês, né? Você faz essa primeira consulta, o ideal, igual eu falei, com 2, 3 dias de vida, o mais precoce possível, antes do 5º dia. Normalmente na semana seguinte a gente acaba fazendo mais uma, porque é muito comum, a maioria dos bebês vai perder peso nos 10 primeiros dias de vida. Então a gente tem que fazer essa reavaliação depois, né? E aí vai depender. Tem paciente que eu continuo vendo semanal, outros que a gente vai espaçar mais um pouquinho, né? Mas dentro do primeiro ano de vida, pelo menos uma vez por mês, a consulta com o pediatra. E é legal a gente falar da perda de peso fisiológica, né? Porque a grande maioria das famílias, primeiro filho, ficam assustadas. A gente vê o bebê desinchando, a gente vê a perninha afinando. Exatamente. E fala, meu Deus, tô perdendo peso. Mas geralmente chegam pra gente, pra mim como odontopediatra, chegam, assim, desesperados, né? Tipo, vamos fazer agora, porque tá perdendo peso. E aí tá dentro até da margem que a gente espera, mas essa família, até pela falta de informação, porque muitas não fizeram essa consulta no pré-natal, aí vem com essa falta de informação. Então, assim, antes eu faço toda essa conversa com a família, pra quê? Pra ela entender que, assim, existe um grau de normalidade, pra alinhar as expectativas dessa família com o que é o real mesmo, né? Porque a gente sabe que muitas vezes essa mãe também já chega já com o puerpério ativo ali, né? Sim. Então o desespero tá um pouco maior, né? Tomando conta, com certeza. O contexto todo do puerpério, que não é fácil. Não. Aí a gente sempre tem... A família chega muito com essa dúvida pra gente. Da perda de peso. É muito comum, né? Então, fala só um pouquinho pra gente da perda de peso. Quanto que o bebê pode perder? Até quando ele pode perder? Aí vai depender muito do contexto desse bebê, Vamos né? pensar num bebê saudável. Um bebê saudável, normalmente é esperado até 10% de perda de peso, mas pode variar, né? Eu falo, nem todo bebê é exato. A gente tem as nossas médias, os nossos números, mas eu gosto de avaliar cada criança, né? Mesmo, mas é uma média de 10%, podendo ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Certo. Tá. Agora vamos entrar da Thaisa Mãe? Thaisa Mãe, vamos. Eita, Thaisa Mãe tem história, hein? Vamos falar um pouquinho da Thaisa Mãe. Como é que foi sua experiência enquanto mãe? Como é que foi do primeiro pro segundo? Você sentiu diferença da primeira experiência pro segundo? Com certeza, alguns aspectos ficam mais fáceis, outros não. Muitas mães se enganam. Você amamentou, que é o que todo mundo quer saber. Amamenta até hoje. Amamenta até hoje, né? Então,
O meu primeiro filho, né, o Bruninho, ele tá com 3 aninhos hoje, né? Foi um em cima do outro, tô com um de 3 anos, o outro de 2 anos, né? E o Bruninho, assim, graças a Deus eu tive uma gestação tranquila, né? Acompanhei direitinho, fiz as consultas pré-natal e tudo. Eu sempre tive um desejo muito grande de amamentar. Mas eu tinha uma falta de esperança, porque eu tenho prótese de silicone e eu coloquei pela areola. Eu era muito nova na época, então eu não pensei nessa parte da amamentação e eu não fui muito bem também informada. Direcionada, né? Eu cheguei até a perguntar, eu me lembro, e aí não fui muito bem informada. Acabei fazendo pela areola, então eu achava que eu não ia conseguir amamentar. Eu coloquei na minha cabeça que se eu conseguisse, não seria exclusivo. Foi aí que conheci a Alessandra. Já conhecia antes, né, o trabalho da Amamente, porque eu fazia sala de parto, né? Na época eu estava dando plantão na sala de parto, então eu já conhecia a equipe. E aí, por volta de 30 semanas, se eu não me engano, eu fui na consulta com a Alessandra, já tinha um pouco de colostro, ela avaliou e eu fiquei um pouquinho mais animada. Ela achava que não ia ter nada, né? Que não ia sair nenhuma gotinha. E ela já me orientou, a gente conversou bastante sobre isso, então foi muito bom para mim, foi muito importante essa consulta. Então, quanto possível, eu indico para os pacientes fazerem essa consulta. Mas até como antes. Pediatra, você tinha dúvida? Porque eu acho que pediatra é Deus, né? Não tem dúvida de nada. Até porque eu estava atuando no consultório, né? Já há uns 5 anos, na época, quase 5 anos, e eu presenciava, né, essa questão da amamentação. Mas você acha que a sua visão de pediatra, Thaisa, sem ser mãe, e depois como mãe, a sua visão como profissional, tendo a amamentação na prática, mudou alguma coisa para você? Mudou, com certeza. Muda bastante para melhor, né? Porque nada com ser paciente, né? Sim. Ao invés de ser profissional. Dos seus 2 filhos, qual a diferença de idade deles hoje? Eles têm 1 ano e 2 meses de diferença, né? Bruno é o mais velho, né? O nome do pai, ele tem 3 anos hoje. E o Leandro tá com Nasceu numa 2 data anos. muito boa, né? Nasceu no dia do meu aniversário. Inclusive, você foi até mim no dia do seu aniversário, não esqueça disso, né? Na maternidade, pra colocar. Não, gente, fala de ansiedade, fala que mãe é ansiosa, né? Essa que ela personificou, né? Ela na sala de parto, você vai vir aqui depois, né? Eu já tô entrando pra fazer a cesárea, claro que eu vou estar aí. A ansiedade mil, né? A ansiedade mil. Meu Deus do Mas céu. o que eu achei interessante, eu vou falar da Thaisa mãe, né? Porque normalmente quando você olha pro pediatra, fala, ele sabe tudo, né? Sabe tudo, ele viu tudo. Mas assim, ela esqueceu que ela é pediatra, de verdade. Eu falava, gente, cadê, né? Onde que a gente liga o botãozinho, Thaisa, né? Porque era tudo assim, se você falasse, o dia que eu olhei a língua, né? Eu acho que tem. Acha que tem? Quando eu voltei, ela já tinha falado com o odonto, ela já estava calma, já estava assim pronta. Organizada. Mas essa questão do interesse dela, mesmo sendo pediatra, e essa questão de proteger o aleitamento, né? Porque eu acho que quando ela entendeu, sim, eu posso amamentar, agora ninguém me tira isso. Tanto que você falou que ia voltar a trabalhar com quanto tempo? Não, a minha intenção inicial era 6 meses, nunca foi menos do que você isso. voltou com quanto tempo? 2 anos e meio. Você gostou tanto de amamentar? Foi todo um contexto. Veio um filho, depois já veio outro filho. Com 6 meses, quando eu tava pensando em voltar, eu já tava grávida de novo. E os meninos tiveram alteração de freno lá? Você acha que atrapalhou? Como é que foi esse processo de você de ter avaliação? E como que foi todo o processo? Na verdade, assim, eu tinha uma certa ansiedade, né? Certo. Como você comentou. Eu até pelo ultrassom, eu já consegui ver alguma alteração na linguinha, porque ele pôs a linguinha para fora, e aí deu para ver um formato de coração, e eu tenho a língua presa também. Eu tenho anquilossia, mas nunca fiz o procedimento. Na época, minha mãe nem foi orientada em relação a isso, A gente né? nem sabia que isso existia. Então, não fiz o procedimento, mas eu sei que eu tenho, e eu já meio que identifiquei ali na gravidez, é claro que eu ia confirmar depois, após o nascimento, né? E aí, realmente, ele nasceu, já quis que fizesse logo o teste da linguinha. Ele nasceu, pegou o peito, né? Mas eu já quis que fizesse logo o teste da linguinha. Eu queria te perguntar uma coisa, Lê. Me conta aqui um negócio. É verdade que menino que nasce com a língua presa não suga? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Vamos lá. Porque ela falou, ele já chegou nascendo, pegando peito, mesmo com a língua presa, desde o ultrassom eu vi. Depende, tem mãe que nasce abençoada. Sabe aquele negócio que fala que o raio não cai no mesmo lugar? Não, tem mãe que cai 5 vezes. Porque se você pega uma mãe que tem um bico bom, um bico protuso, uma criança com língua presa mesmo, ele vai mamar.
né? Se essa mãe não tem ali uma redução de mama, não fez cirurgia, tem uma boa produção de leite, tem mães que chegam para mim com 3 meses, o menino uma bolota, mas a reclamação é que ele não sai do peito, que machuca, mas criança com língua presa vai mamar. É porque é reflexo, né? do lugar, né? E é isso que é interessante Isso a gente impacta falar, né? pra mim, como odontopediatra, lá na frente, porque muitas vezes não faz o diagnóstico ou faz de uma forma errônea, enfim, não é diagnosticado lá no inicinho, aí a mãe consegue amamentar. E amamentou, então ele não tem o freno alterado. Aí nunca foi no odontopediatra. Nunca foi. Aí nasceu os dentes, chega no odontopediatra com 2 anos, aí eu vou lá e falo, ó, ixi, o freno é alterado. Pai, mas como? Mamou? A pergunta é, mas como? Mamou? O que a gente tem que Mas pensar do teste da linguinha é que, é claro que a gente tem que pensar que dentro da boca, gente, a língua determina tudo. Então eu tenho que pensar que é um bebê que vai mamar bem, é um bebê que em algum momento ele vai falar e a gente vai ter impacto na produção da fala. Bebês com língua presa ou com freno alterado não vai ter atraso. Ele vai balbuciar, vai falar mamar, Vai dar o papá, jeito dele. as bilabiais. Que é uma dúvida que muita gente não vai na ter. realidade, eu falo muito sobre isso. Não me impede de falar. A qualidade Isso. Às dessa vezes vai, visão vai que vai ficar prejudicada. Isso. Mas eu sempre falo, um freno alterado, ele sempre vai ter algum impacto. Nunca, tem como não ter. não tem como não ter. Às vezes não vai ter tão nitidamente na fala, às vezes vai conseguir amamentar, mas a gente sabe que vai ter uma questão tensional em região de pescoço, em questão de face, protrusão de queixo, especialmente nos meninos, que a gente tem um avanço maior desse queixo. Então, assim, em algum momento, essa alteração vai ter um impacto ali. Então, assim, quando a família decide, mesmo sabendo o diagnóstico, que não vai ter, eu falo, se é uma opção da família não fazer, mas ela precisa saber desse diagnóstico, porque em algum momento pode surgir ali, igual uma respiração oral que o otorrino não consegue evoluir, uma série de fatores. Então, ela precisa saber desse diagnóstico mesmo se ela optar por não fazer a intervenção, porque algum impacto vai ter. Então, a sim. gente tem que pensar que o teste da linguinha, quando a gente faz, tem um diagnóstico, é pensar para a vida, né? Sim. É pensar na adolescência. Eu falo, gente, não é só a questão do mamar, do comer, do falar. Eu vou beijar um dia, né? A gente Sim. pensar, dependendo do tipo de alteração. Eu já peguei adolescentes, né? Que a primeira coisa que ele falou assim, tia, o tia é ótimo, né? Tia, minha namorada fala que eu beijo mal, né? E aí você vai olhar, gente, assim, tipo aquele frênulo de ponta, né? E a pessoa, aí você vai falar, mamou, deve ter mamado, comeu, ele tá ali, vive na minha frente. Mas naquele momento, o que era importante para aquele adolescente? Aquela língua muito Não, e quando eu alterada. vou fazer o diagnóstico com esses pais, assim, que eu tenho todo um perfil de atendimento com a criança maior, que eu faço um condicionamento, um manejo antes da gente ir pro consultório. Aí quando a gente pergunta pros pais, come super bem. Ah, não, mas o que gosta de comer? Porque aí a gente já vai mudando o perfil da pergunta. Sim. Ah, o negócio de sopa, vitamina. Tudo é fácil. Sim, pra carninha moída. Ah, não, mas só carne que ele não gosta muito, doutora. Mas por que ele não gosta de carne? Vamos tentar entender? Aí a gente começa a puxar, assim, porque o normal de toda mãe, de todo pai, é querer que o filho alimente. Então, o que a gente faz quando o freno está alterado? Que acontece muito ali no início da alimentação da IA. A criança não come bem. Ah, não, é porque ele não gosta do Belisar. Ele não gosta, assim, aí amassou, foi, entendeu? Entendi. Eu falei, gente, é um escorregador, né? Ele foi, você colocou lá, escorregou e foi. Aí você achou que ele gostou mais. Por quê? Porque a tentativa da fuga do diagnóstico também, entendeu? E aí vai postergando e chegando lá na frente com os comprometimentos maiores, né? Sim, com certeza. Agora vamos falar com a dona Priscila. Vamos ver quem vai ter a história melhor. Priscila, quando é que eu só levo o menino fala dentista, né? Sim. Hoje porque eu falo dentista, mas é odonto, é dentista, é a mesma Cirurgião. coisa, cirurgião O dentista. nome da profissão certinho é cirurgião dentista, especialista em odontopediatria, né? Mas a gente comumente, porque antes não tinha formação, né? Então era dentista, o tal do dentista. Eu só prático, levo né? meu filho no odonto quando nasce os dentes? Não, a gente faz Quando é que leva? no pré-natal odontológico. Olha lá, gente. Tudo Nem começa sabia no que pré-natal. Sim, nós temos pré-natal odontológico. E o principal fator da importância do pré-natal odontológico muitas mulheres desenvolvem a gengivite gravidínica, que é uma inflamação gengival e ela pode inclusive levar ao parto prematuro.
Então, é um acúmulo maior de tártaro, a gente vê uma gengiva mais edemaciada, mais sangrante ali. Então, a gente deveria ter essa consulta ali no pré-natal odontológico, que é pouquíssimo falado e é feito pelo odontopediatra. Então, deveria ser ali. E aí, na última consulta desse pré-natal odontológico, a gente já faz as primeiras orientações sobre o manejo desse bebê, da importância de fazer o teste da linguinha, né, em si, que a gente reforça isso, que é a nossa área mesmo, mais. E sobre as dúvidas que a família vai ter em relação aos objetos, né, mamadeira, chupeta, enfim, a gente tenta ali fornecer essas informações. Depois, não foi, se foi, aí vai quando o neném nasceu o primeiro dentinho, né? Ou já achar que tá chegando ali, porque hoje, quando tá no início dessa dentição, que alguns bebês sofrem mais, aí a gente tem o laser para nos ajudar ali no manejo dessa dor. Mas o ideal seria ir preventivamente, né? Com esse primeiro dentinho, antes desse primeiro dentinho. O dentinho nasce em que época? Porque eu já peguei bebês com 5 meses começando a nascer. Começando a nascer. A gente, na teoria, em média a partir dos 6 meses, mas a gente tem sim casos de bebês que já começaram ali nos 4 meses, do mesmo formato que a gente tem quem atrasa um pouquinho, porque aí chega com 8, o bebê não nasceu, aí a mãe já tá lá no consultório, eu vim porque o neném não tem dente. Aí todo mundo começa a cobrar o dente do neném, né? Que também não é obrigatório nascer, a gente tem um prazo aí, até 1 ano e 2 meses, mais ou menos, se a gente está sentindo, porque quando a gente faz a avaliação desse bebê, a gente consegue sentir ali, né, que tá vindo, alguns bebês demoram um pouquinho mais mesmo, tá tudo normal, a gente vai fazer investigação hormonal, se precisar, mais lá pra frente. Eu tive um caso muito interessante, eu lembro exatamente o desespero de uma mãe no telefone, ela queria que fosse comigo, a consulta, e as meninas, nossa, mas não tem horário. Aí acho que ela ficou tão insistindo ali com o meu funcionário falou assim, tia Prito, eu tinha que atender essa moça, porque ela tá muito desesperada. Ela tinha ido no odontopediatra, a criança tava com 8 meses, e eu acho que o odontopediatra pediu um raio-x ou fez lá, e é lógico que 8 meses não tem jeito de fazer um raio-x que preste na boca de um bebê. Aí ficou tudo falha. E o que o odontopediatra falou pra ela? Falou assim que o neném dela não ia ter dentes. Ah, não. Essa mãe já chegou chorando lá, ela tava tão inchada, ela já tinha feito promessa. E a hora que eu falei assim, não, ele vai ter dente, tá quase nascendo, gente, ela chorava. Hoje ele tá com quase 2 anos, tem vários dentes, gente, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Ele é meu paciente ainda. Mas assim, a necessidade de realmente acompanhar e de não ceder às coisas do mundo, as cobranças do mundo, né? Tanto de esperar o dente chegar e tanto que vem antes também não é um problema, né? Às vezes só veio antes ali um pouquinho. Agora, quando vem ali, que é o dente natal, ou que já nasce com o dente, ou que nasce no primeiro mês de vida, a gente avalia assim, pra gente ver se a necessidade de extrair. Já peguei na sala de parto. Porque nasceu com aqueles 2 dentinhos. Com os 2 dentinhos, aí a gente tem que ver a necessidade de extrair ou não, porque se ele tem. Eu tenho os 2 casos que tive que extrair, porque realmente ele não tem fixação. E aí o risco de aspiração é muito grande. Aí a gente remove. E já tive o que nasceu com 4 dias, a pacientinha estava com 4 dias e tá lá até hoje. Ela tá começando a troca agora. Nasceu e tava fixo, não precisamos intervir. Não precisa intervir. Não. Aí, tá vendo? Importante acompanhamento. Então é um acompanhamento, né? é bem individual. Exato, é bem individual. Da intervenção. É bem individual. Mas e como mãe, tia Pri? Como mãe. Então, como mãe, eu vou ter as 2 histórias muito diferentes, né? Porque diferente da doutora Thaisa, eu também tenho 2. Um de 16 anos, quase 17, e um de 2 anos. Os opostos, né? Ou seja, os irmãos bem próximos e bem separadinhos. Eles têm diferença de 14 anos e meio. Então, assim, nem o teste da linguinha o primeiro não fez. Com certeza. Você entendeu? Outra realidade. Passei por todos esses testes de uma maneira muito diferente com os 2, porque o meu primeiro filho, ele é um prematuro extremo. Então, todos esses testes foram feitos dentro da UTI, né? Porque ele ficou muito tempo internado, muito baixo peso. Então, eu não passei por todos esses testes, que já passei com o segundo, que também é prematuro, só que de 36 semanas. Então, aí eu já passei pelos testes todos que a doutora Thaisa falou, eu como mãe, e mais um pouco, né? Porque aí o prematuro aumenta esses testes, Sim, aumenta, né, os exames. Nossa, muito, gente. Quando falaram raio-x, não tinha nem tamanhozinho direito, eu já tinha que fazer um raio-x do tórax aí. São aquelas coisas assim que a gente, aquela hora que a gente não é profissional, né? E saiu a profissional e entra só a mãe, né? Então, eu passei por isso. E
O meu segundo filho nasceu com freno alterado. E eu vi na sala de parto. Olha lá. E aí eu fiquei calada. Melhor que no ultrassom. Melhor que no ultrassom. E aí eu fiquei calada, porque eu falei assim, a hora que eu falar isso aqui, todo mundo vai achar que eu sou louca aqui já. Coisa da sua cabeça que você mexe com isso. É, exatamente. Aí tá. Aí eu liguei pra Alessandra aí, né? Alessandra foi. Alessandra, você já olhou a boquinha dele? Eu falei assim, olha lá pra mim. Ela já olhou e riu, né? Já riu lá na largada. E aí foi quando eu só falei nessa hora pro meu marido que tinha que aceitar melhor do que o que eu imaginava. Porque eu não imaginei que ele fosse... Eu achei que ele fosse ficar mais inseguro, sabe? Porque pra ele é uma novidade, porque ele não é da saúde, né? E aí o Jorge... não conseguiu mamar. No meu primeiro filho, devido à prematuridade, à falta de informação de 16 anos atrás, de suporte, disso tudo, eu não amamentei. Eu não tive essa oportunidade e nem esse ensinamento, que hoje, gente, muitas vezes os bebês de UTI recebem um suporte, essa mãe recebe um suporte, mesmo quando esse bebê sai da UTI e mama, né? Já com o meu primeiro filho, com o Gustavo, eu não tive essa possibilidade. Com o Jorge, que é o meu segundo filho, eu já saí da maternidade e eu mesma fiz a planectomia dele. Ai, gente. A Alessandra adora isso, Não né? é recomendado. Não é recomendado. Mas eu fiquei impressionada com a coragem. Não é? Mas é porque o puerpério Não sei, não tinha gente. baixado ainda, eu acho. De verdade. Quando me perguntam isso, eu falo, se fosse uns 10 dias depois, você já não faz nada. Ele já tinha Você encarnado faz ali a puerta, puerta. aí você tá ali. O menino tá ali precisando mamar, não tem jeito, sabe? Aí você tá naquela pressão, você fala assim, eu vou lá e vou fazer, entendeu? Aí eu fui lá e fiz. Não, se você se sentiu apta naquele Me momento, senti não é proibido. Eu juro pra você, fiz isso e não me arrependo de ter feito, de forma alguma. Acho que eu faria de novo se eu tivesse outro filho. Eu não deixaria. Viu? A Alessandra vai ficar lá na A porta. gente foi numa visita com a doutora Suzana, né? A Suzana olhou pra ela assim, que é outra odonta aqui de Goiânia. A Suzana olhou assim, podia ter trazido pra mim, né? Eu falo, mas naquele momento ela tinha hormônio na veia, né? Aí o Jorge fez a freno, a gente acompanhou, né? A Alessandra acompanhou. Eu tive um processo tranquilo de relactação, porque o Jorge pegou muito bem. Então a Alessandra nem teve muitos problemas com a relactação. Mas a minha produção muito baixa. Teve a redução, né? Eu tive redução de mama, tive silicone, né? Que tem, porque eu tirei o excesso de pele, porque eu era gordinha, e tirou o excesso de pele e colocou prótese. E aí eu tive amamentação mista. Muito por amamentação, mas o formato que eu consegui foi mista. Sim. E a gente, eu acho que isso hoje eu trago essa experiência para dentro de consultório. Porque muitas vezes eu passo isso com as mães e as mães, não sei se é pelo universo que às vezes a pessoa planta tanto que se também no amamentar é menos mãe, né? Que essas mães de amamentação mista, às vezes elas não se sentem tão acolhidas. Então eu sempre falo, não, gente, se a produção a gente tenta ajustar, tenta, mas casos como o meu, a gente teve, assim, várias tentativas, inclusive medicamentosas, só que minha produção não se ajustava às necessidades do bebê, que também é uma demanda individual, né? Sim, com certeza. E aí, o Jorge ficou uma amamentação mista, 1 ano. Então, assim, foi E com bem certeza foi excelente pra ele. Eu sempre procuro falar pra mãe. É a amamentação. excelente. É a amamentação. Tem os benefícios do leite E eu materno. falo, tem os Exatamente. benefícios do leite materno, pode ser o meu pouquinho, sabe? Uma gotinha, eu falo pra mãe, gotinha. cada gota importa. Cada gota vai. Eu lembro que tinha gente que falava, pronto, tá bom, deixa ele já mamou o amor, agora eu vou... Mas assim, ele mamou e eu fazia questão, então todas as vezes como funcionava? Eu colocava o Jorge no peito, ele mamava ali os 2 peitos, assim, e aí depois eu dava a mamada, ele complementava até onde ele Mas o sentisse que essa é importante necessidade. isso, né? A gente tem aqui a Thaísa, que amamentou exclusivo, e eu tenho outra mãe que amamentou misto. E eu falo assim, do mesmo jeito que a gente olha para essa mulher da amamentação exclusiva, eu tenho que pensar nos benefícios desse bebê estar sugando nessa mãe, desse bebê estar em Com certeza. contato. Sim, E recebendo muitas leite mulheres materno. desistem da anticorpos. materno. Os anticorpos, gente, os anticorpos, eu falo para as mães assim, de tudo, assim, para pensar. Até quando você vai dar a vacina, você tem a possibilidade de fazer essa vacina com ele mamando, entendeu? Então, nos mínimos detalhes do acolhimento, de tudo, assim, não pensar só no fator nutricional, né? Sim, E aí,
quando a Alessandra e a gente já conversou isso em outras oportunidades, né? Que as pessoas falam, chupetando o peito. Não é chupetando o peito, porque a sucção não nutritiva, ela tem vários fatores importantes, inclusive hormonais, que interferem até na segurança dessa criança ao longo da vida, né? E eu falo pra mim, como odontopediatra, do movimento que tá fazendo, gente, pra evoluir ali a face. Então, tem vários fatores associados e que vale sim, se tiver que acontecer de uma maneira que ela seja mista, eu acho que vale todo o esforço para que isso aconteça também. Com certeza. Se não dá para ser, a gente não tem dá que pra ser pensar, exclusiva. é a mesma coisa que a gente falou da língua, né? A amamentação em si, mesmo que essa mãe tenha baixíssima produção, que a gente vai ter que entrar com a sondinha de relactação ou seguir peito e mamadeira, é muito importante. E muitas mulheres desistem por achar que Ou é tudo ou é nada, ou é né? tudo ou é nada, já que ele não vai poder ficar 100%. Não, gente. Eu falo assim, a gente consegue amamentar 10 minutos no peito e o resto dá na mamadeira? Vamos. A família não quer dar mamadeira, então vamos seguir com a sonda, vamos seguir com a colher dosadora, mas não desistir, né? Porque às vezes a gente acha assim, é importante só se eu conseguir dar exclusivo, e não é. Não serve, Não mesmo. E a estratégia ali de ter uma fono no início, eu acho que é fundamental de ter essa equipe de amamentação junto, porque, por exemplo, eu optei lá no início, até um vídeo que a Alessandra tem muito, porque o Jorge fazia lindamente na colher dosadora, entendeu? E por que eu quis levar neste formato? Porque eu queria evitar muita confusão de bicos. Principalmente no início, fluxo, né? Principalmente no início. Por quê? Porque pra mim, eu já estava consciente que minha produção era ruim. Eu seguia todas as orientações que eu tinha recebido, que eu já tinha como odontopediatra também, mas eu queria, né, evitar a todo custo que essa confusão de bico acontecesse. Então, no início, eu amamentava porque a colher dosadora, a rede de apoio às vezes não se adequa muito, né, porque ela é mais difícil, também, né? Com certeza. Mas aí eu conseguia fazer isso, eu que dava sempre, e aí eu consegui, pra quê? Pra passar esse primeiro momento, a gente tentar diminuir as chances dessa confusão do bico e do fluxo, para eu me manter no formato que eu esperava, que é a amamentação. E isso tudo aconteceu por quê? Porque eu tive orientação, a Alessandra ia lá para acompanhar nessa recuperação, o Jorge precisou fazer taping, enfim, todo esse processo de ensinar, e a gente precisar, às vezes, passar sondinha, a gente não precisou porque a gente conseguiu evoluir bem. Mas que se fosse preciso, é importante você ter essa orientação para você saber qual é o caminho de sair para um outro. Porque, assim, se a gente precisa ensinar o bebê, né? Então a gente precisa fazer a translactação, então vamos ensinar, porque essa mãe às vezes não vem com essa informação. Então o acompanhamento para mim é fundamental, o multi por isso. Thaisa, a gente não terminou. Não, você amamentou desmamou para amamentar o outro? Como é que foi esse processo? Não, na verdade, assim, voltando à questão da língua presa do Bruninho, né? Só para completar a história. Então, no ultrassom, eu meio fiquei, tudo bem. Nasceu, realmente chamei a Alessandra, né? Ela avaliou e falou, né? Tá duvidoso ali, tudo, e realmente nesse sentido eu me precipitei. Talvez eu tenha me precipitado pela questão da minha história pessoal. Então, assim, tem o certo modismo, talvez, alguns profissionais fazendo, indicando procedimento, ou precocemente ou desnecessário, ok. Mas tem os casos que é realmente necessário e não é só pensando na questão da amamentação. Então, eu pensei em mim mesma, para decidir sobre os meus filhos. Então, realmente eu tenho anciloglosia, eu tenho a língua presa e tenho uma série de questões que me incomodam até hoje, né? Até já me falaram, faz procedimento agora, não sei se, né, enfim, né, um pouco mais velha, talvez até seria importante, mas tenho respiração oral e às vezes eu tenho uma certa dificuldade na fala, na pronúncia, então tem hora que eu me embanando um pouco com as palavras, isso me incomoda bastante, mastigação. Tem hora que parece que eu quero mastigar mais rápido que eu preciso e eu não consigo, mastigação mais lenta. Então eu tenho muitas questões que me incomodam e eu não queria isso para os meus filhos. Então, não arrependo, assim, eu precipitei tudo, fiz o procedimento, o meu filho mais velho teve a fibrose. Então, fiz o procedimento, pequei na parte da reabilitação, então, talvez por um desconhecimento meu na época, que depois já não tive com o segundo, né? Então, a gente vai, assim, tem o lado mãe, o lado pediatra, o lado, né, das questões que a gente teria que aprofundar mais o conhecimento. Então, o meu, ele teve a fibrose, mas mesmo assim, eu fiz o procedimento, ele conseguia a amamentação exclusiva, mesmo com a prótese pela auréola, eu mantive uma boa produção, ele tinha um bom ganho de peso, né?
depois a gente detectou essa fibrose porque começou a ter uma certa perturbação, uma certa dificuldade na amamentação, né? Aí nessa questão da fibrose, a gente avaliou como um todo, a linguinha dele, realmente a movimentação estava prejudicada, porque eu tive que tomar a decisão de uma segunda intervenção que alguns bebês acabam precisando, né? E ele acabou precisando, e aí a gente fez a reabilitação, insistiu no protocolo do laser. Eu noto que, de novo, veio uma fibrose. Ele tem uma tendência, eu acho que é do organismo dele, mas mesmo assim ficou melhor, né? Eu acho que vai ser bom no final das contas para ele, porque, né, a gente fez o protocolo do laser depois da cirurgia e tudo mais, então eu acredito que deu certo. Tem coisas que eu vou saber melhor lá na frente, né? Agora já o meu segundo filho, então quando o meu bebê mais velho tinha 6 meses, eu já estava grávida novamente. E estava em amamentação exclusiva, meu bebê tinha acabado de passar pela segunda fenectomia. E aí? Mamadeira, fico na amamentação exclusiva, então assim, segui com a amamentação, acho que foi a melhor decisão para ele, já estava próximo da introdução alimentar, né? Não existe assim, quando a gravidez não tem risco, igual a minha, né? Graças a Deus é bem tranquila, não era uma gravidez com risco de parto prematuro e tudo, não existe contraindicação para você continuar amamentando nesse cenário. Então, por isso eu acabei seguindo, né? Sob a orientação também, inclusive da própria Alessandra, acabei seguindo com a amamentação exclusiva, né? E até seguiria em tandem, se fosse o caso. Não foi o meu caso, porque o meu bebê naturalmente, principalmente no final da gestação, foi largando o peito por conta própria. Eu acho que assim, é lógico, o leite não fica podre. Eu escutei isso, eu sou pediatra, eu escutei isso. Até dentro da família, não vou dizer quem especificamente, mas eu escutei, seu leite ficou podre. A gente tá gerando uma vida. Não tem nada ruim aqui dentro. Mas a gente escuta de todas essas pessoas falam, porque foi passado de geração para geração. Não é nem por maldade, né? Elas pensam, às vezes, gente, será que não vai acontecer alguma coisa? Mas eu acho que o leite muda um pouquinho o gosto, em determinado momento vem o colostro. Então, naturalmente, meu filho mais velho foi largando o peito. Então, faltando umas 2 semanas pro nascimento do meu filho mais novo, ele largou o peito e foi como se nunca tivesse amado na vida. Nunca nem olhou mais pro peito. Só que nesse ponto ele já estava com alimentação complementar. Eu não insisti muito em mamadeira, que eu falei, gente, ele já tem, né? Discuti com um colega pediatra, ele já tem 1 ano de idade, será que eu entro com mamadeira agora? Ele falou, não, já tem 1 ano, então acabei não entrando. Até hoje tem uma certa dificuldade ali na parte dos derivados de leite e tudo, mas porque o leite em si ele não gosta muito, mas a gente, né, insiste em outras fontes alimentares para ele. E aí o meu mais novo nasceu com a língua presa também. Novamente, né? O sangue da mãe é forte, né? Eita, gente. Esse eu não diagnostiquei no ultrassom, não. Ele não foi a língua pra fora o suficiente para eu diagnosticar. Mas, novamente, na maternidade, né? Chamei a Alessandra e a gente identificou. Optei por fazer o procedimento de maneira mais precoce, mesmo tendo passado por tudo que eu passei, né? Com meu filho, mas fez o procedimento, foi feita a reabilitação e ele não teve fibrose. Meu mais novo não teve fibrose. Tá com 2 anos e 2 meses. Tá completando 2 anos e 3 meses agora e segue no peito até hoje. Olha. Apaixonado. A mãe já tá pensando em tirar, mas não sei como. Ele outra adora. História de desmame, né? Totalmente diferente do primeiro. Totalmente que é diferente outra, né? Que o primeiro eu não precisei, né? Não precisou, foi natural, né? O negócio aconteceu. É lógico, eu não quero... Estão me falando, né? Passa pra bola, né? Não quero que seja nada traumático pra ele. Então eu tô nesse... gentil, né? Não tem porquê, né? Inclusive, vou fazer uma nova consulta aqui com a Alessandra depois pra... Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. Pra finalizar. Sim, pra esse desmame gentil. Eu quero que seja feito dessa maneira. Tem que ser. Coisa boa. Vamos encerrar? Vamos sim. Gente, eu queria agradecer. Vamos conversar de É bom, né? A gente fala de até... Não, e parece que tem muito assunto, né? Assim, não para, a gente a gente tem que falar mais isso, aquele outro. São tantos detalhes que a gente quer levar de informação, até porque é informação pro público leigo, pra, né, a gente conseguir A gente tem muito levar mito, melhor. né? Tem demais. Muito mito em relação à amamentação. Igual do leite podre que ela tava falando, eu tive que eu fui falar da importância dessa relação que a gente tava falando, tanto que interfere, que hoje a gente já tem mais estudos sobre as simetrias cranianas com essa relação, né, do freno alterado, enfim. Outra polêmica, né? Outra polêmica. Eles tiveram torcicolo congênito, mas eu não vou entrar nessa polêmica, porque, meu Deus. Se um não causa o outro, mas enfim, mas aí pra mim tem uma certa relação. tem uma certa relação, a gente não vai entrar na polêmica. Não, mas aí essa polêmica é grande. Aí eu fui indicar, né, pra ir, que era importante, aí eu fui explicar da simetria que precisava ir
na fisioterapia e tal. Aí a acompanhante do paciente virou pra mim e falou assim, não, mas é porque o vô dele tem a cabecinha de cearense. Então, será que não é porque ele puxou a cabecinha do vô? Aí eu fui assim... Por quê? Porque culturalmente essa pessoa não foi avaliada lá atrás e ficou com essa característica que, infelizmente, hoje, assim, a pessoa achou que era uma coisa comum. Então, é por isso que eu acho que é importante a gente conversar e levar essa informação. Por quê? Porque a gente não vai resolver tudo, mas a gente acende ali aquela luzinha de alerta para essa família procurar o profissional adequado para cada caso. Né? Exatamente. Eu acho que é por isso que a gente gosta. Muito obrigada, gente. Eu arrumei eu que agradeço, mas vamos dar uma lembrancinha, né? Que aí eu falei assim, o que eu vou dar, gente? Eu acho nada como oferecer amor, né? Ai, que lindo! Muito obrigada, Ale. Um chocolate nunca faz mal. O chocolate ninguém. nunca faz mal. Muito obrigada. E espero que a gente possa. Sim, cuidado. Dá os dentes depois, por favor. E a gente é o primeiro, vocês estão inaugurando o nosso podcast, né? Que Até o honra. tema, né? Café com leite materno. E a gente espera fazer outros e outros e outros. E muito obrigada pela disponibilidade Muito de vocês. obrigada. É uma Eu que honra, agradeço. foi uma honra participar, ainda mais do primeiro assim, né, doutora Thaisa, conhecer a doutora Thaisa pessoalmente, Bom, pra mim estar aqui também. com vocês mais uma vez, que eu já tenho bastante contato no dia a dia, vai ser, eu tenho certeza, de muito sucesso, porque é muito bacana esse assunto de levar isso para o mundo materno. E eu queria falar que as de vocês foram escolhidas a dedo, porque além de profissionais muito renomadas, boas, competentes na área de vocês e da nossa área, vocês foram pacientes, né? Então, Vocês têm os a dois gente quis lados. trazer os dois lados. Porque tem hora que eu ainda tenho vontade até hoje. A Alessandra vem fazer um laser, vem me socorrer, porque Porque é sempre preciso, né? sempre preciso. Mesmo a gente sendo profissional, tem um lado profissional, tem um lado mãe, né? E as profissões se somam. Sempre. Sempre. Muito obrigada, gente. A gente que agradece. Até a próxima.